Olá, sejam muito bem-vindos a uma aula de ginecologia. Gente, nessa parte 2 do assunto planejamento familiar, a gente vai conversar um pouquinho sobre os métodos hormonais. De fato, os métodos hormonais, eles são aqueles métodos mais utilizados no mundo inteiro. E a gente, no Brasil especificamente, a gente tem um uso muito grande, especificamente das pílulas anticoncepcionais. E o meu objetivo nessa aula é, então, explicar para vocês um pouquinho do que a gente tem disponível e o que você precisa saber para a sua prova e para a sua vida. Então, gente, olha só. Primeira coisa, a mensagem que eu quero passar para vocês. Chega de dizer que pílula é tudo igual. Eu vejo muita gente dizer assim, ó, não, toma essa aqui, ó, que essa aqui é a que a amiga toma, essa é a que a prima toma, essa é a que a vizinha toma. E aí, então, muita gente, muitas mulheres começam a tomar anticoncepcional de uma forma indiscriminada, sem ter qualquer tipo de orientação médica, sem ter qualquer tipo de informação antes. E o pior, muita gente às vezes toma achando que, como as pílulas são todas mais ou menos parecidas, eu vou usar essa aqui que é mais barata, ou essa aqui que a minha amiga usa e diz que é muito boa, e já que tudo é mais ou menos igual, então vamos começar assim. Então o meu objetivo dessa aula é assim, ó, a gente não pode cair nessa. A gente é médico, a gente tem que entender um pouquinho sobre isso e chega de dizer que pílula é tudo igual. Gente, primeiro, pílula é medicamento. Não é uma coisa assim que se toma indiscriminadamente. E segundo, pílula não é tudo igual. A gente tem vários tipos de esteroides que são preparados comerciais de pílulas anticoncepcionais que um é diferente do outro. Então o meu objetivo é justamente mostrar para você isso. Beleza? Vamos lá então, gente. Venham comigo. Olha só. Quando a gente fala sobre os métodos hormonais, a gente tem aqueles métodos que são combinados e a gente tem aqueles métodos que são somente de progesterona. Na verdade, o que a gente sabe? A gente sabe que o componente mais importante e o que realmente funciona nos métodos hormonais é o componente progestacional. É a progesterona sintética. Por quê? Porque se descobriu que a progesterona sintética ela é capaz de bloquear o pico de LH. Então, aquele pico de LH que a paciente faz no meio do ciclo menstrual para poder ovular, ele é bloqueado com progesterona. Se você usar doses mais altas de progesterona, a paciente vai bloquear o pico de LH. Então, esse efeito de bloqueio do pico de LH é chamado de efeito anovulatório dos métodos contraceptivos. Quem faz isso é a progesterona. Então, primeira dica que eu já dou para você nessa aula, não esquece, aquilo que realmente funciona nos métodos contraceptivos hormonais é o componente progestacional. É ele que precisa estar presente para bloquear o pico de LH. Então, o efeito que a gente busca, que é o efeito anovulatório dos métodos contraceptivos hormonais, é totalmente dependente da progesterona. Beleza, Jader, eu entendi. Mas por que alguns métodos têm só progesterona e outros métodos também existe a combinação do estrogênio? Se associa um componente estrogênico no método contraceptivo. Por quê? Porque, na verdade, a progesterona, quando ela é dada exclusivamente, ela acaba não conseguindo proliferar o endométrio. Por quê? Porque quem prolifera o endométrio, vocês lembram do ciclo menstrual, é o estrogênio. Então, o estrogênio, ele acaba sendo indicado nos métodos contraceptivos hormonais, nos que são combinados, justamente para proliferar um pouco esse endométrio e permitir que a paciente tenha sangramentos em intervalos programados. Ela sabe que quando ela fizer a pausa dos 7 dias do anticoncepcional, ela vai menstruar. Ela sabe que ela vai sangrar naquele tempo. Por quê? Porque o endométrio deixa de receber aquele estímulo estrogênico. Na paciente que usa só progesterona, o que acontece é que ela pode ter muito sangramento irregular. E, de fato, o grande efeito adverso colateral dos métodos somente de progestogênios é realmente esses sangramentos irregulares. Ok? Beleza? Então não esquece, isso cai na prova. Progesterona sintética bloqueia o pico de LH. Esse é o efeito do contraceptivo. Estrogênio, ele só serve para, na verdade, proliferar o endométrio e permitir sangramentos em intervalos programados. Ela sabe que quando ela fizer a pausa do anticoncepcional, ela vai sangrar, porque realmente o estrogênio, ele deixa de proliferar o endométrio e acaba fazendo, então, esse processo de descamação.
Tranquilo, gente? Entendido até aqui? Beleza pura. Muito bem. Quando a gente fala, então, entrando na farmacologia dos métodos contraceptivos hormonais, especificamente das pílulas anticoncepcionais, as famosas pílulas anticoncepcionais, a gente vai ver o que nós temos, então, de esteroides sintéticos que foram feitos em laboratório e que fazem parte aí dos métodos contraceptivos. E os componentes estrogênicos das pílulas anticoncepcionais, mais de 90% das pílulas que a gente tem disponíveis hoje, na atualidade, são pílulas que contêm o etinilestradiol como componente estrogênico. Por que isso? Porque o etinilestradiol, na verdade, ele foi um estrogênio sintético que se conseguiu fazer em laboratório. Ele é um estrogênio que acaba sendo bem tolerado pela paciente e o etinilestradiol, ele acaba também tendo uma seletividade grande pelo receptor estrogênico. Por isso que mais de 90% das pílulas anticoncepcionais que a gente tem hoje, elas têm como componente estrogênico o etinilestradiol. Olha só que legal. As primeiras pílulas, na verdade, que surgiram lá na década de 60, elas tinham doses super altas de etinilestradiol. Na verdade, o primeiro estrogênio que surgiu se chamava mestranol, que nem existe mais hoje. Mas quando eles começaram a fabricar o etinilestradiol, tinha doses bem altas de estrogênio. Então, muita gente tinha trombose, tinha muito evento tromboembólico. Aquela velha história, né? A paciente vinha lá e usava anticoncepcional, e aí foi a grande revolução na época, na década de 60, e muita mulher acabou morrendo, falecendo em função de complicações de fenômenos tromboembólicos. Então, eles viram assim, cara, não dá, estrogênio realmente ele acaba aumentando muito o risco tromboembólico, temos que tentar diminuir a dose de estrogênio do contraceptivo. E aí, então, vieram as pílulas de 50 microgramas de etinilestradiol. As pílulas com 50 microgramas de etinilestradiol, elas já eram consideradas pílulas de baixa dose. E realmente são consideradas pílulas de baixa dose. Só que mesmo com 50 microgramas de etinilestradiol, o risco de fenômenos tromboembólicos ainda era alto. Então, eles viram que dava para reduzir para 35 microgramas, que o efeito continuava o mesmo. Viram que se você diminuir de 35 para 30, o efeito continua o mesmo, para 20 continua o mesmo e para 15 continua o mesmo. Então, hoje, nós temos no mercado disponíveis pílulas com 35 microgramas de etinilestradiol, que é a dose mais alta de etinilestradiol que tem disponível hoje. 30 microgramas a gente tem também, 20 e 15 também a gente tem. Tá, Jader, mas então quer dizer que tudo que tem menos de 50 microgramas é considerada pílula de baixa dosagem? Sim, tudo é pílula de baixa dosagem. Hoje em dia, no mercado, só existem pílulas de baixa dosagem disponíveis. Mas o mais interessante é o seguinte, muita gente diz assim, tá, mas não seria aquela de 15 microgramas de etinilestradiol, aquela que seria a de baixa dosagem? Não, a de 15, na verdade, é considerada de ultra baixa dose ou ainda de microdose. Então, presta bem atenção, porque isso é um conceito que cai nas provas. Todas as pílulas que têm menos de 50 microgramas de etinilestradiol são consideradas pílulas de baixa dose. Como hoje no mercado a gente só tem disponível 35, 30, 20 e 15, tudo que a gente tem disponível hoje é pílula de baixa dose. Mas aquela de 15, que é a dose mais baixa, é considerada microdose ou ultra baixa dose. Então, cuidado com esses conceitos. A de 15 é microdose ou ultra baixa dose. Ok? Beleza? Fechou? Gente, outro conceito que eu quero que vocês não esqueçam. Presta bem atenção. Olha só. 35 microgramas, a gente tem pílula de 35. 50 a gente não tem mais, porque 50 dá muito evento tromboembólico. Mas se descobriu que, na verdade, quando a gente baixou de 35 para 30 microgramas, o risco de fenômenos tromboembólicos foi o mesmo. Aí baixaram para 20 e o risco continuou o mesmo. E baixaram para 15 e o risco continuou o mesmo. Então, ela usar uma pílula de 35 microgramas de etinilestradiol e usar uma de 15 microgramas, o risco de fenômenos tromboembólicos continua sendo o mesmo. Certo? Poxa, mas é ilógico isso. Claro, se a gente for pensar matematicamente, seria ilógico. Mas lembra que medicina não é matemática, cara. A gente, em medicina, o que a gente faz? A gente testa populações.
e eles viram que realmente populações que usavam só 15 microgramas de etinil estradiol tiveram o mesmo risco de fenômenos tromboembólicos de quem usa 35. Agora, quem usava 50, sim, aí tinha um risco maior. Por isso que não existe mais. Hoje, no mercado, o que a gente tem? A gente tem no máximo 35 microgramas. Se ela usa uma de 35, ela está correndo o mesmo risco de fenômenos tromboembólicos do que uma que usa 15. Beleza? Fechou? Última coisa. Às vezes as provas cobram as doses. E cuidado com a unidade de medida. Dica que eu dou para vocês de questão. Às vezes eles não usam microgramas. Eles colocam assim, ó, as pílulas de ultra baixa dose são as de 15 microgramas ou 0,015 miligramas. Lembra que se você mudar a unidade de medida para miligramas, aí fica 0,015. Dá na mesma. 0,015 miligramas é a mesma coisa que 15 microgramas. Fechou? Tranquilo? Galera, outra coisa que não pode esquecer. Recentemente surgiram pílulas novas que contêm, então, um componente estrogênico diferente do etinil estradiol. Na verdade, eles conseguiram fabricar em laboratório pílulas com um tipo de estrogênio para colocar nas pílulas anticoncepcionais, que é um estrogênio mais parecido com a molécula do estrogênio endógeno. Então, eles foram lá e conseguiram fazer, na verdade, um estrogênio, uma molécula de estradiol, bem parecida, quase bioidêntica à molécula do estrogênio endógeno. Então, surgiu o valerato de estradiol e surgiu o 17-beta-estradiol. Hoje nós temos pílulas disponíveis, ainda são poucos preparados comerciais, mas a gente já tem pílulas disponíveis cujo componente estrogênico é o 17-beta-estradiol ou ainda o valerato de estradiol. Qual é que é a diferença? A diferença é que a molécula é mais parecida com o estrogênio que ela mesma produz, que é o estrogênio do próprio corpo. Certo? Entendido? Então, cuidem com aquelas afirmações, especialmente naquelas questões de prova de 1, 2, 3 e 4, né? Para dizer quais são corretas, quais não são. Eles colocam muitas vezes, eu já vi em mais de uma instituição, eles usarem assim, ó. O único tipo de componente estrogênico das pílulas anticoncepcionais é o etinil estradiol. Não, tá errado. Já tem o valerato e o 17-beta. A maioria dos preparados ainda são com etinil estradiol, mas a gente já tem esses outros dois aqui. Ok? Muito bem, agora, aquilo que realmente varia, o componente que realmente muda em diferentes preparados de pílulas anticoncepcionais é o componente progestacional, é o progestogênio ou progestagênio. Tem autores que falam progestogênio, outros falam progestagênio. As duas coisas estão certas, tanto progestogênio quanto progestagênio. Gente, os progestogênios é muito legal, eu adoro explicar isso aqui, porque mostra realmente a evolução da ciência e da humanidade do ponto de vista de fabricar progestogênios sintéticos. Na verdade, as primeiras progesteronas sintéticas que surgiram no mundo são as progesteronas de primeira geração. A gente classifica como de primeira geração. Quem são elas? É a noretisterona e a medroxiprogesterona. Essas progesteronas foram as primeiras que eles conseguiram fazer em laboratório. Que legal! Então quer dizer que eles conseguiram produzir progesterona sintética, então medroxiprogesterona e noretisterona, e na verdade eram progesteronas que eram feitas, fabricadas, para agir exatamente nos receptores de progesterona. Qual é o grande problema? O grande problema é que progesterona é muito difícil de fazer em laboratório e geralmente ela consegue agir em outros receptores que não os receptores da própria progesterona. Então, claro, o objetivo é que o progestogênio seja mais seletivo, o mais seletivo possível pelo receptor da progesterona, mas ele também acaba agindo em outros receptores. Quais receptores são esses? Olha que interessante. Receptores androgênicos. Então, a noretisterona e a medroxi, elas têm uma ação sobre os receptores androgênicos. Então, as pacientes que usavam, né, que quase a gente ainda tem alguns preparados que têm esses progestogênios, mas aquelas que usam, elas vão experimentar um efeito androgênico importante, porque ele também age sobre os receptores de androgênio. Olha só que interessante, cara. A noretisterona e a medroxiprogesterona, ela é capaz de piorar o perfil lipídico da paciente. Na verdade, ele acaba diminuindo o HDL, aumentando
aumentando o LDL e aumentando os triglicerídeos. Puxa, Jader, mas isso é uma coisa importante? Ela vai ficar dislipidêmica por causa disso? Não. Na verdade, é um efeito muito discreto, mas que, se a gente for ver, apesar de ser um efeito muito discreto, ele às vezes acaba fazendo diferença. Então, naquela paciente que já tem problema de alteração de perfil lipídico, talvez não seja interessante ela usar um progestogênio de primeira geração, porque realmente vai piorar mais o perfil lipídico. E os eventos tromboembólicos foram pouco conhecidos na época, mas eles viram que quando associava o progestogênio com o etinil estradiol, existia um risco de fenômenos tromboembólicos. Claro que o estrogênio ele é sempre muito mais importante como risco de fenômenos tromboembólicos do que o progestogênio. Sempre o estrogênio é aquele que tem o maior risco, mas o progestogênio de primeira geração, quando associado com o estrogênio, ele também aumenta o risco de fenômenos tromboembólicos. Cara, qual é a conclusão disso? Ok, sintetizamos em laboratório as primeiras progesteronas, a primeira geração de progesteronas. Mas, estamos bem? O que você acha? Claro que não. Piora perfil lipídico, tem efeito androgênico. Cara, temos que melhorar isso. Temos que sintetizar coisa melhor, certo? Óbvio. E foi o que eles fizeram. Olha só. Aí surgiram as progesteronas de segunda geração. E as progesteronas de segunda geração incluem, então, o grande representante dessa época de progesteronas de segunda geração é o nosso amigo levonorgestrel. Levonorgestrel, cara, é uma progesterona de segunda geração, cai muito em prova. É o grande campeão de prova de concurso médico. Na verdade, o levonorgestrel é uma progesterona mais seletiva. Então, eles conseguiram aí fazer progesteronas mais seletivas pelo receptor progestacional. Só que o perfil lipídico continua ruim. Continua o mesmo efeito deletério sobre o perfil lipídico. Então, diminui o HDL, aumenta o LDL e aumenta os triglicerídeos. Então, realmente piorou também o perfil lipídico. Como eu disse para vocês, claro que é um aumento, uma alteração de perfil lipídico que não é muito importante, mas naquelas pacientes que já têm algum tipo de dislipidemia, algum tipo de desordem desse nível, vai acabar acontecendo alguma coisa que, alguma alteração que possa ser significativa. Ok. E em relação ao efeito androgênico? Ruim, cara. Então, realmente, o efeito androgênico existe e é um efeito androgênico importante. Ela continua agindo sobre os receptores de androgênios e continua aí, então, aumentando esse tipo de efeito. Algumas pacientes podem ter algum tipo de aumento de acne, de oleosidade da pele, do cabelo, né, em função de usar levonorgestrel. Mas o risco de fenômenos tromboembólicos foi mais baixo. Então, eles viram que as progesteronas de segunda geração tinham menor risco de fenômenos tromboembólicos do que as de primeira geração. Então, mais seletivo, aumentou a seletividade, mas continuou piorando o perfil lipídico, continuou com um efeito androgênico e diminuiu o risco de fenômenos tromboembólicos. Melhoramos, ó. Poxa, agora a gente está aí com uma classe, uma geração de progestogênios melhor. Beleza, ótimo. Ainda precisamos de mais coisa? Lógico, claro, ainda a gente não está perto do progestogênio ideal. Precisamos criar coisas melhores. E aí, olha só que interessante, surgiram os progestogênios de terceira geração. Lá na década de 90 vieram os de terceira geração, que é o gestodeno e o desogestrel. Então, o gestodeno e o desogestrel, grava isso, gente, precisa lembrar esses nomes. Puxa, Jader, eu tenho que lembrar o nome? Sim, precisa, na prova precisa. Então, anota. Primeira geração é noretisterona e medroxi, segunda é o levonorgestrel e terceira é o gestodeno e o desogestrel. Gente, o gestodeno e o desogestrel, ótimo, excelente. Eles conseguiram ser mais seletivos pelo receptor da progesterona. Então, opa, estamos indo no caminho certo. Olha aqui que legal, melhorou o perfil lipídico. Então, aumentou o HDL, diminuiu o LDL e diminuiu os triglicerídeos. Excelente, cara. Então, realmente, a gente teve um benefício para o perfil lipídico da paciente. Maravilha. Agora, então, chegamos no progestogênio ideal. Em relação ao efeito androgênico, o efeito androgênico era fraco, bem mais fraco do que o levonorgestrel, que era de segunda geração.
Ele continua tendo um pouquinho de ação no receptor de androgênio. Só que esse efeito é um efeito mais fraco, mais tênue. Só que o que aconteceu? Eles pensaram assim, beleza, em relação ao risco tromboembólico, então também só tende a melhorar. E o que eles viram? Eles viram que o risco de eventos tromboembólicos foi muito maior do que os de segunda geração. Puxa, mas então a gente está melhorando o tipo de progestogênio, estamos aumentando a seletividade, melhorando o perfil lipídico, a gente está diminuindo o efeito androgênico do progestogênio, só que a gente está aumentando o risco de fenômenos tromboembólicos. Então a gente está andando para trás. Por que isso? Bom, vamos então fazer coisa melhor. E foi o que eles fizeram. Olha só. Aí surgiram as progesteronas de quarta geração. Essas surgiram mais ou menos então na meados dos anos 2000. Que veio a drospirenona, o dienogest e o nomegestrol. Essas são as progesteronas de quarta geração. Drospirenona, dienogest e nomegestrol. A que mais cai em prova é a drospirenona, porque muito se fala dela e existe um apelo comercial também em função da drospirenona. Então, muito tem se falado sobre ela. Ela é uma progesterona de quarta geração. Mais seletivas ainda que as de terceira. Ótimo, opa, ponto positivo. Perfil lipídico continua melhorando. Então, aumenta HDL, diminui LDL e diminui triglicerídeos. Excelente até agora. Efeito androgênico. Na verdade, o efeito androgênico foi negativo, ou seja, as progesteronas de quarta geração são antiandrogênicas. Eles conseguiram fazer uma progesterona que, ao invés de agir no receptor de androgênio, ele bloqueia, ele é um antagonista do receptor de androgênio. Então, excelente. Ele, inclusive, foi útil para diminuir acne, oleosidade da pele. Então, todos os efeitos androgênicos que a mulher pode sofrer, você consegue diminuir com esse efeito antiandrogênico das progesteronas de quarta geração. Só que o que aconteceu? Olha aqui, aumentou mais ainda o risco de fenômenos tromboembólicos. Epa, como assim? A gente criou uma progesterona melhor, mais seletiva, com esse benefício no perfil lipídico, efeito antiandrogênico, e o risco de fenômenos tromboembólicos foi maior ainda. Então é maior do que os de terceira e maior ainda do que os de segunda. Cara, olha que interessante. Na verdade, se descobriu, então, nessa época que quanto mais antiandrogênico foi ficando o progestogênio, maior foi o risco de fenômenos tromboembólicos. Aquele progestogênio que tem um efeito androgênico importante, que é aquele que vai aumentar a acne, a oleosidade da pele, ele tem o menor risco de fenômenos tromboembólicos. Então a gente foi melhorando, foi avançando no tempo, só que a gente vê que o risco de fenômenos tromboembólicos foi aumentando à medida que o progestogênio foi melhorando. Isso é ruim? Se a gente for pensar do ponto de vista de evento tromboembólico, sim, é ruim. E eu sei que você deve estar pensando aí, puxa, Jader, ok, eu entendi. Mas eu me lembro também, e estudei muito, as meninas talvez até já tenham usado ou usam um progestogênio que é a base de ciproterona, uma pílula que é um progestogênio que é a ciproterona. Então, a ciproterona, na verdade, ela foi desenvolvida justamente para ter um efeito antiandrogênico importante. Eles conseguiram criar em laboratório uma progesterona que tem um excelente efeito antiandrogênico. Só que qual é o grande problema? Na verdade, a ciproterona ela não se encaixa em nenhuma das 4 classes de progestogênios. Ela não é nem primeira, nem segunda, nem terceira, nem quarta. Ela é estudada separadamente das classes. Então, a ciproterona não se enquadra em nenhuma das gerações, né, então, de progestogênios, mas ela foi criada, desenvolvida em laboratório justamente para ter um efeito antiandrogênico. E realmente o efeito antiandrogênico é ótimo da ciproterona. Ela realmente diminui a oleosidade da pele, do cabelo. Para aquelas pacientes que se queixam muito disso, é um anticoncepcional super indicado. Qual é o grande problema? O grande problema é que a ciproterona é o progestogênio mais antiandrogênico que existe. E se ela é o progestogênio mais antiandrogênico que existe, ela é aquela que tem o maior risco de fenômenos tromboembólicos.
Então, não esquece disso. Quanto mais antiandrogênico for o progestogênio, maior vai ser o risco de fenômenos tromboembólicos. Entendido? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, que eu acho que fica mais didático de vocês entenderem isso que eu estou mostrando, isso que eu estou falando. Eu trouxe esses gráficos aqui, que são gráficos que a gente tirou de estudos, especialmente de revisões sistemáticas que foram feitas atualmente em relação ao risco de fenômenos tromboembólicos dos progestogênios. Porque isso está se falando muito. A gente sabe que é uma grande preocupação atual que se tem com esse tipo de risco. A mídia fala muito disso. Hoje, na era da internet, né, as pessoas que tiveram algum tipo de problema tromboembólico, elas vão colocar isso, vão lançar isso na mídia da internet. Então, é muito importante que a gente, como médico, saiba isso e saiba orientar. Olha só, gente. Então, o levonorgestrel, que é o progestogênio de segunda geração, é aquele que tem o menor risco de fenômenos tromboembólicos. Então, depois, os de terceira, gestodeno e desogestrel, o risco um pouquinho maior. Quarta, drospirenona, maior ainda. Aqui está a drospirenona. E a ciproterona, que é o mais antiandrogênico de todos, é aquele que tem o maior risco de fenômenos tromboembólicos. Então, quanto maior for o efeito antiandrogênico do progestogênio, maior vai ser o risco trombogênico, maior vai ser o risco de fenômenos tromboembólicos. Por isso que vocês devem ter acompanhado que alguns anos atrás as pílulas com ciproterona, elas foram proibidas na França por um tempo, porque houve, na verdade, um aumento de casos de fenômenos tromboembólicos. Mas, na verdade, depois eles foram estudar e foram ver que esses casos sempre tinham algum outro fator de risco. Muitas mulheres eram tabagistas, outras delas tinham aquela mutação no fator 5 de Leiden, que é uma trombofilia hereditária, que ela não sabia que tinha esse diagnóstico, e aí então depois eles viram que poderiam liberar, que não era o grande vilão da história a ciproterona, mas realmente ela tem um risco maior em relação às outras. Então o levonorgestrel é o que tem o menor risco e a ciproterona é o que tem o maior risco. Então é só lembrar disso. Quanto mais antiandrogênico ficou o progestogênio, maior o risco de fenômenos tromboembólicos. Mas olha só que interessante. Quando a gente fala isso, muita gente fica, puxa vida, mas é meio assustador isso, né, Jader? Gente, na verdade, se vocês forem olhar numericamente o risco dos progestogênios, quando a gente compara com o estrogênio, com o componente estrogênico da pílula anticoncepcional, é óbvio que o estrogênio tem muito mais risco de fenômenos tromboembólicos do que qualquer progestogênio. Olha só numericamente como é que fica. O levonorgestrel é o menor. Gestodeno e desogestrel um pouquinho mais, drospirenona um pouquinho mais, ciproterona um pouquinho mais. Agora, se você for comparar numericamente com o estrogênio, com o componente estrogênico da pílula, é óbvio que o componente estrogênico ele tem um risco muito maior. Muito mais substancial do que os progestogênios. Tá, mas então quer dizer que o estrogênio é o grande vilão. Então, quem tem algum tipo de predisposição a ter um evento tromboembólico não pode usar nada de estrogênio. Exatamente. É isso que eu estou querendo dizer para você. Mas o risco dos progestogênios, ele é pequeno quando comparado com o estrogênio. Sim. E ele é pequeno. Na verdade, o grande motivo de alarme que as pessoas tinham em relação à ciproterona e diziam que ela era a vilã da história, gente, realmente ela tem o maior risco. Só que se você for comparar com o estrogênio, esse risco chega a ser desprezível perto do componente estrogênico. E mais, se você for comparar com o risco dela estar grávida, olha só, a gravidez, na verdade, é um estado fisiológico em que existe uma mudança completa na fisiologia da paciente. E existe um risco maior de evento tromboembólico. A própria fisiologia da gravidez, ela aumenta fatores pró-coagulantes e diminui, na verdade, o sistema fibrinolítico. Essa paciente, a gestante, ela tem um estado de maior hipercoagulabilidade pelo próprio fato de estar grávida. Se você for comparar o risco de ter um evento tromboembólico de uma gestante e de uma não gestante, a gestante ela tem 16 vezes mais risco de ter um fenômeno tromboembólico do que uma mulher que não está grávida, pela própria fisiologia da gestação. E olha que legal, se você for comparar o risco de estar grávida, de ter uma trombose, estando pelo simples fato de estar grávida, com o risco dos progestogênios, olha aqui,
ela desbanca a drospirenona, o gestodeno, o desogestrel e o levonorgestrel, e inclusive a ciproterona. Então, o próprio fato, o simples fato de estar grávida é maior o risco tromboembólico do que as progesteronas, se você for comparar com o risco absoluto das progesteronas. Então, gente, aquilo que eu sempre digo, claro que a gente tem que estar atento, é claro que a gente tem que estar sempre prestando atenção nos riscos. Eu falo muito também, não só para você que vai prescrever método contraceptivo, vai fazer prova, mas também para as meninas que estão nos assistindo, que eu sei que é um assunto de grande interesse de todas. Então, assim, ó, puxa, Jader, eu uso uma pílula que tem ciproterona, com drospirenona, então eu estou preocupado, estou assustado em relação a isso. Gente, o risco, ele existe. Mas se você for comparar o risco absoluto em relação ao estrogênio, o estrogênio tem muito mais risco. E se você for comparar com o fato de você engravidar, porque parou de tomar pílula, então não vou usar nada agora, só camisinha, só preservativo. Se você engravidar, o risco de você ter um fenômeno tromboembólico por estar grávida é maior do que o risco do progestogênio. Porque, em números absolutos, o risco do progestogênio ainda é baixo quando a gente considera população, quando a gente vê, então, grandes populações. Certo? Entendido? Muito bem. Então, gente, aquilo que eu sempre digo, prova cobra de vocês. Qual é o progestogênio que tem o maior risco de fenômenos tromboembólicos? É a ciproterona, porque é a mais antiandrogênica de todas. E se eles perguntarem qual é o progestogênio que tem o menor risco de fenômenos tromboembólicos, é o levonorgestrel. Jader, como é que eu vou memorizar isso? Qual que tem o menor risco? Pensa assim, ó, você vai lá na farmácia e diz assim, ó, eu quero uma com levonorgestrel. Puxa, mas qual que é o nome comercial e tal? A gente não fala nome comercial na aula, né, pra gente não fazer propaganda para nenhum laboratório. Mas lembra, é aquele que você leva. Vai lá na farmácia, ó, me dá que eu levo. Levonorgestrel. Essa é a pílula que eu quero. Porque a que eu levo é aquela que tem o menor risco. É o levonorgestrel. Nessa hora de prova vale tudo. Então não esquece. Levonorgestrel é aquela que você vai levar, porque é aquela que tem o menor risco de fenômenos tromboembólicos. E isso é tão real, gente, que o próprio Ministério da Saúde disponibiliza no SUS, a pílula que é disponibilizada no SUS é a pílula que tem etinil, estradiol e levonorgestrel. O progestogênio escolhido foi o levonorgestrel, justamente porque, do ponto de vista populacional, é aquela que tem o menor risco de fenômenos tromboembólicos. Ah, Jader, mas aí ela pode ficar com pele oleosa, com acne, pode ficar com pelo até, porque tem efeito androgênico. Mas é muito melhor pelo e pele oleosa do que uma trombose, certo? Óbvio, né? Então, por isso que eles consideram o levonorgestrel como aquela que tem o maior perfil de segurança do ponto de vista populacional e, por isso, é a escolhida para a gente disponibilizar no SUS. Fechou? Beleza? Maravilha! Bom, ainda sobre risco tromboembólico, que a gente está falando sobre esse assunto. Gente, olha só, isso aqui é resultado quente de estudo científico que está saindo nos últimos anos. E isso está caindo nas provas de vocês também. Qual é o maior risco tromboembólico das pílulas anticoncepcionais? Qual é o momento em que existe o maior risco? É no primeiro ano de uso. Então, aquela história assim, ó, poxa, eu tenho medo de tomar pílula anticoncepcional, porque eu não sei se eu tiver um evento tromboembólico. Vai que eu tenho uma trombofilia que eu não sei qual é que é o diagnóstico, nunca fiz o diagnóstico, e aí eu começo a tomar e daqui a pouco eu tenho um evento tromboembólico. Quando que é o maior risco? É no primeiro ano. Ok? Então, aquela história, né, de, eu acho que eu estou tomando essa pílula aqui já há 3 anos, há 5 anos, há 10 anos, eu tomo desde a minha adolescência essa pílula aqui, e eu queria trocar porque eu posso ter um risco de ter uma trombose. Gente, olha só, os estudos mostraram que o grande risco de eventos tromboembólicos da pílula anticoncepcional é no primeiro ano de uso. Pode acontecer no segundo, no terceiro, no quarto? Pode, mas o risco é muito baixo. Ele é quase desprezível se você for comparar com o primeiro ano de uso. Então, olha só, se você está tomando a mesma pílula há muito tempo, já há 10 anos, há 5 anos, mantenha essa pílula. É porque você não vai ter nenhum fenômeno tromboembólico com ela. Se você iria ter no primeiro ano, porque é sempre no primeiro ano o maior risco. Se você já tomou por 1 ano e não aconteceu nada, relaxa, você não vai ter nada. Segue essa mesma pílula anticoncepcional.
Ah, mas não é bom trocar. Eu lembro que a mãe sempre diz isso, a avó, então, nossa, a avó tem muito conhecimento, né? A avó sempre ela vem lá e diz, minha filha, tem que trocar se você está tomando sempre a mesma para dar uma limpada no corpo. Não, se você trocar de preparado comercial, usa o preparado comercial A e você quer trocar para o B, porque é mais moderna, porque a avó disse que tinha que trocar, aí você está assumindo mais um ano de risco. Porque aí o risco começa de novo, quando você trocou, você vai ter um ano de risco de evento tromboembólico. Se você está usando há mais de um ano, pelo amor de Deus, não troca. Não tem por que você trocar. É porque você não vai ter nenhum fenômeno tromboembólico. Ok? Lembra disso, não esquece disso. Gente, essas trocas, então, elas devem ser cada vez mais desestimuladas. Isso é uma coisa que é muito comum as pacientes irem consultar no posto de saúde e dizer, doutora, eu quero trocar, porque eu estou tomando essa aqui há muito tempo, quero trocar. Quanto tempo você toma? Há 5 anos. Por favor, pelo amor de Deus, não troca. Porque se você trocar, você vai ter mais um ano de risco de fenômenos tromboembólicos. Então, não tem realmente por que a gente fazer troca de pílula anticoncepcional. Certo? Muito bem. Então, as trocas indiscriminadas, elas aumentam o risco tromboembólico por um ano. Sempre que você começa a tomar uma pílula nova, você tem um ano de risco. Claro que sempre que se faz troca, existe risco de gravidez. Esse é um pepino que a gente tem, porque às vezes a paciente vai lá, troca de método, começa a tomar a emenda, né, um método novo, não usa preservativo ali naqueles primeiros dias, às vezes acaba ovulando porque trocou de método contraceptivo e aí acaba tendo risco de gestação. Então, trocas indiscriminadas de anticoncepcional, além de aumentar o risco de fenômenos tromboembólicos, aumenta o risco de gestação. Aumenta o risco de sangramentos irregulares, isso também é um problema. E como elas podem sangrar irregularmente, também pode aumentar a chance de ter anemia. Tudo isso pode acontecer quando existem essas trocas indiscriminadas de anticoncepcional. E isso, gente, está caindo muito em prova. Por quê? Porque se fala muito nos congressos sobre isso. Então, eles estão muito questionando isso. O que acontece quando existem essas trocas indiscriminadas de pílulas anticoncepcionais? Maior risco de fenômenos tromboembólicos, maior risco de gravidez indesejada, sangramentos irregulares e anemia. Então, assim, você gosta da sua pílula, você está adaptada, já usa mais de um ano, não troca, por favor, não troca. Então, essa história de trocar porque alguém indicou, não tem por que realmente você trocar. A não ser que, claro, que você esteja insatisfeita com algum efeito adverso que ela está provocando. Aí muda de figura. Agora, simplesmente porque você acha que tem que trocar para limpar o organismo, aquela coisa, não faz sentido. Não tem nada cientificamente comprovado que recomende que você faça isso. Beleza? Tranquilo? Maravilha! Gente, sobre os efeitos benéficos dos anticoncepcionais, cai na prova de vocês também. O que tem de benefício de tomar anticoncepcional? Olha só, o anticoncepcional, além de prevenir a gravidez, que eu sempre digo que o anticoncepcional foi o grande divisor de águas na vida das mulheres, elas conseguiram entrar no mercado de trabalho e realmente o mundo se tornou um mundo muito melhor depois que as mulheres conseguiram entrar no mercado de trabalho, fazer as mesmas coisas que os homens fazem, porque realmente elas conseguiram ter o controle sobre o seu corpo, sobre a sua reprodução. E além de evitar a gravidez, a pílula anticoncepcional ela também diminui o risco de câncer de ovário e de câncer de endométrio. Por quê? Na verdade, você faz um efeito anovulatório. Você está deixando o seu ovário em repouso e o endométrio também. Então, um dos efeitos benéficos é a comprovada diminuição da ocorrência de câncer de ovário e de endométrio em quem usa a pílula anticoncepcional. É fator de proteção para câncer de ovário e de câncer de endométrio. Diminui dismenorreia primária. Olha só, aquela cólica menstrual que a paciente tem quando tem ciclos ovulatórios, você diminui muito usando o anticoncepcional. Ah, mas eu ainda tenho cólica quando eu tomo pílula, né? Alguém que está me assistindo deve estar pensando, Jade, mas eu tomo e eu ainda tenho cólica. Sim, mas se você não tomar, você vai ter mais cólica. Então diminui realmente a ocorrência de dismenorreia primária. Diminui os sintomas de síndrome pré-menstrual. Olha que bacana isso. Aquela sensação chata, ruim de edema nas mamas, no abdômen, aquela irritabilidade, aquela sensação de estar meio pavio curto, assim, que acontece antes da menstruação. Quando usa pílula anticoncepcional, existe diminuição desses sintomas de síndrome pré-menstrual. Inclusive, pílula é um dos tratamentos, né, da SPM. Diminui a ocorrência de cistos funcionais de ovário.
Então, aqueles cistos de estimulação que acontecem em função da ovulação, existe diminuição. Olha só, existe uma diminuição daquela chamada dor de ovulação, que é a Mittelschmerz. Já ouviram falar nisso? Mittelschmerz é uma palavra em alemão. Mittelschmerz é a dor de ovulação. Algumas mulheres, elas têm dor na hora que ovula. Por quê? Porque a ovulação, ela na verdade é um fenômeno explosivo no ovário. Ela acaba rompendo, pá, a cápsula do ovário. E às vezes isso dói. Se você não está ovulando, está usando um método para você não ovular, você não vai ter a Mittelschmerz, a dor de ovulação. Diminui comprovadamente a ocorrência de endometriose e também a sintomatologia da endometriose e diminui a anemia. Por quê? Porque as pacientes sangram menos. O sangramento de quem toma anticoncepcional é um sangramento muito menor do que aquela mulher que não toma. Então, existe sim efeito benéfico. Aquela história de que tudo é ruim, risco tromboembólico. Não, tem as coisas ruins, óbvio que tem, mas tem as coisas boas também. Existem esses efeitos benéficos que realmente acabam trazendo benefícios e qualidade de vida para a paciente também. É importante vocês lembrarem disso para a prova e para a vida. Como é a eficácia da pílula anticoncepcional? Qual é o índice de Pearl da pílula anticoncepcional? Similar, então, ao DIU e ao DIU com levonorgestrel. Gente, é 0,3 a 0,5. Varia muito de acordo com a fonte que a gente pesquisa e também de acordo com o comportamento das usuárias. Mas a gente sabe que é 0,3 a 0,5. Então é ótimo, é excelente. Ela realmente é considerada um método eficaz, um método confiável. O índice de Pearl é abaixo de 1, então realmente a gente pode confiar. Em relação às orientações de uso, isso todo mundo sabe, né? Mas não custa a gente relembrar. Ela deve começar a pílula anticoncepcional no primeiro dia de menstruação. Ficou menstruada hoje, começa a tomar um comprimido por dia, uma vez por dia, e segue a cartela até o final. As cartelas, elas são didaticamente divididas de acordo com os dias da semana. Então, claro que algumas não, mas a maioria das pílulas, elas são divididas de acordo com os dias da semana e realmente acabam facilitando realmente aí a vida das usuárias e também ela acaba sabendo qual é o momento que ela tem que fazer a pausa do anticoncepcional. Muito importante isso que eu vou falar agora. Olha só, em relação ao uso do anticoncepcional, gente, isso também aparece nas questões de prova. O que que se faz? Na verdade, a maioria das pílulas, elas são pílulas que você toma 21 comprimidos e pausa 7. Tem aquelas que toma 24 e acaba pausando 4 dias. E tem aquelas também que não faz pausa. Na verdade, o que a gente sabe? A gente sabe que o fato de fazer a pausa do anticoncepcional, o que acontece? Você para de usar hormônio. Aí então o seu endométrio deixa de ser estimulado. O que vai acontecer? Vai acontecer um sangramento por privação hormonal. Mas na verdade, esse sangramento é uma privação hormonal. É porque o endométrio deixa de ser estimulado e aí ele descama. Por isso que acaba ocorrendo essa descamação. Então, teoricamente, não é nenhuma menstruação que acontece, é uma descamação endometrial. O que seria o conceito de menstruação? Menstruação é aquele sangramento que ocorre porque não houve gravidez naquele ciclo. O endométrio foi estimulado, depois ele se tornou secretor, não teve gravidez, e aí o que vai acontecer? Vai acontecer que esse endométrio vai acabar, então, sofrendo a privação hormonal e vai descamar. Isso é menstruação. É um sangramento que ocorre porque não houve gravidez. Na pílula anticoncepcional, ela não está ovulando. Ela está fazendo um efeito totalmente anovulatório. Então, na verdade, ela tem um sangramento por privação hormonal. Não é necessariamente uma menstruação. A gente nem pode, tecnicamente, considerar como menstruação esse sangramento que acontece da pílula. O que eu estou querendo dizer para você? Que se quiser tomar continuamente a pílula anticoncepcional, pode, não tem problema nenhum. Esse sangramento de privação, ele só existe, só se desenvolveu a pílula fazendo essa pausa justamente porque muitas pessoas, muitas mulheres gostam de ficar menstruada, tem aquela sensação de, poxa, esse mês então veio a menstruação, não fiquei grávida, então muita gente gosta de ter aquele sangramento de privação. Por isso que se orienta fazer pausa. Agora, se você não quiser tomar continuamente a pílula anticoncepcional, não tem problema nenhum. Não existe nenhum estudo que diga que tenha problema. Ah, Jader, mas aí não vai acumular. A avó diz que daí sobe o sangue lá para o cérebro e fica louca. Daí, não, esquece a avó, tá?
as vós que não me escutem aqui, mas assim, ó, não existe nenhuma fístula do útero com o cérebro para dizer que vai subir para a cabeça o sangue. Não, não existe isso. Na verdade, o que a gente sabe? O endométrio ele não fica alto, ele não fica super proliferado, porque a dose de estrogênio, ela prolifera o endométrio até um certo nível. Mas depois que você passou ali dos 21 dias, ela não vai seguir proliferando. Então o endométrio ele não vai ficar alto, ele não vai ficar hiperplásico porque você está emendando uma cartela na outra. Ele vai ficar sempre com a mesma estabilidade. Então se você não quiser ficar menstruada, olha, não quero, não vou para a praia, não estou afim, ou olha, a minha vida é muito melhor sem menstruação. Ok, não tem problema nenhum. Você é dona do seu corpo. Então, você pode seguir tomando continuamente, que não tem problema nenhum, absolutamente nenhum. Então, gente, questão de prova. Se aparecer em questão de prova, olha, usar pílula continuamente tem algum tipo de risco em relação a fazer as pausas programadas? Não tem. Na verdade, não existe nada de evidência científica de que tem algum tipo de risco de emendar cartelas. Ok? Então faça o que você quiser, fica emendando sem problema nenhum. Beleza? Muito bem. Gente, para a gente finalizar, contracepção de emergência. O que a gente tem de contracepção de emergência que é importante vocês lembrarem para a prova? Olha só, se a paciente teve uma relação sexual desprotegida, não estava usando nenhum método contraceptivo, e aí então ocorreu ejaculação, e puxa vida, e agora? Né? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Tem, claro que tem, óbvio que tem. E certamente todo mundo já passou por algum problema assim, né? Já, como a gente diz, né? A água já bateu na bunda, então a gente já conhece alguma coisinha em relação a isso. Gente, olha aqui, ó. Leva o Norgestrel, é a nossa boa e velha pílula do dia seguinte. A dose é 1,5 miligramas. É isso que a gente tem que prescrever para paciente. Leva o Norgestrel, 1,5 miligrama. Jader, dá para fracionar em duas doses? 0,75 e 12 horas depois 0,75? Dá. Mas o efeito contraceptivo é o mesmo se você separar em duas doses ou se você fizer a dose única. Então, aumenta muito a adesão da paciente, a aderência da usuária ao tratamento se você fizer a dose única. Ela toma e deu, acabou. Então, leva o Norgestrel 1,5 miligrama via oral dose única. A progesterona em altas doses, ela cria um ambiente intrauterino hostil ao espermatozoide e hostil à fecundação. Esse é o mecanismo de ação, ele deixa aquele ambiente uterino e tubário, o líquido tubário, especialmente, totalmente hostil à ocorrência de fecundação. Quando que ela tem maior eficácia? É lógico que nas primeiras 24 horas. 95% de eficácia se ela tomar nas primeiras 24 horas. Cai para 85% se ela tomar no segundo dia e para 58% se ela tomar no terceiro dia. E a gente sabe que, olha só, isso é importante, gente. Muita gente acha que pílula do dia seguinte tem que tomar nos primeiros 3 dias. Claro que a eficácia maior é nos primeiros 3 dias. Mas no quarto e no quinto dia, que é 72 até 120 horas, ainda dá para usar. A eficácia cai para 30%, mas ainda dá para usar. Então, o tempo para você prescrever uma pílula do dia seguinte é 5 dias, é 120 horas. Lembrando que nos 3 primeiros dias, a eficácia é maior. Ok? Tranquilo? Gente, para a gente finalizar, não esqueçam, pílula do dia seguinte é contracepção de emergência. O nome já diz, é uma contracepção para uma emergência, para uma eventual escorregada, digamos assim, né, que tenha se dado. Isso é a pílula do dia seguinte. Ela não é método contraceptivo. Então, assim, aquela pessoa que diz para vocês, eu não uso nenhum método, mas aí quando eu tenho relação eu tomo pílula do dia seguinte. Aí toma 3 vezes no mês uma pílula do dia seguinte. Tá errado, tá completamente errado. Pílula do dia seguinte é contracepção de emergência, é para um deslize eventual. Não é para ser considerada uma pílula para você tomar como método contraceptivo regular. Método contraceptivo regular são esses que a gente está apresentando nessas aulas. Ok? Beleza? Muito bem. Então, gente, lembra que eu disse para vocês no início da aula, chega de dizer que pílula é tudo igual, essa história de, vou tomar essa aqui porque essa aqui, a amiga me deu, eu achei que é melhor, a fulana lá, a vizinha, cabeleireira sempre tem um monte de recomendação boa, né? Então, assim, poxa, vou lá porque a cabeleireira sabe. Não, gente, pílula não é tudo igual. Existem tipos de preparados comerciais diferentes que são indicados para mulheres diferentes.
Então a gente tem que ver qual é o perfil dessa paciente, ver qual é o risco tromboembólico que ela tem, ver qual é que é, na verdade, o grau de incômodo que ela tem com acne, com oleosidade da pele, e ver também o perfil lipídico. Tudo isso são coisas importantes. Ah, Jader, quer dizer que tem que pedir perfil lipídico para todo mundo antes de prescrever pílula? Não. Na verdade, se a paciente tem algum tipo de risco de ter dislipidemia, aí é interessante você pedir. Mas não precisa pedir de rotina para todo mundo antes de prescrever pílula. Mas tudo isso você tem que analisar quando você prescreve uma pílula anticoncepcional. Não é uma coisa assim, ó, de balcão de farmácia, nem de uma passa para outra, ou que a amiga dá para outra amiga. Tudo tem que ser analisado e individualizado caso a caso. Ok? Então, gente, por favor, se houver dúvidas, eu estou à disposição de vocês. E essa é a aula, então, para a gente explicar para vocês especialmente a farmacologia aí dos métodos contraceptivos. Na aula 3, a gente vai falar sobre as contraindicações deles. Um grande abraço a todos.